Paz de Cristo, meus irmãos, nós estamos completando uma semana do propósito do nosso jejum e oração até que Ele venha. E hoje nós vamos tratar um pouco desse assunto, até que Ele venha, porque a volta de Jesus é simplesmente o evento mais importante e mais esperado por todo cristão. Eu gostaria de trazer aqui para vocês uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. A partir desse momento, a volta de Jesus passou a ser o fator mais importante e o mais aguardado da nossa fé. Só que essa passagem, ela também retrata algo que muitas vezes nós acabamos fazendo. Por quê? Porque Jesus antes tinha dado uma instrução para os seus discípulos, dizendo que do alto eles receberiam o Espírito Santo, que ali eles fariam as obras, e seus discípulos simplesmente ficaram maravilhados com aquela imagem. E depois que Jesus ascendeu aos céus, eles continuaram olhando. Sendo que Deus envia ali, a Bíblia diz 2 seres, né? Ninguém sabe quem são esses 2 seres, mas a Bíblia diz que esses 2 seres disseram assim: varões galileus, né? Homens galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão olhando, que ascendeu aos céus, é o mesmo que vai voltar. Isso é, não fixem o olhar de vocês naquele que foi, no sentido de ficar perdido, olhando para o caminho ao qual ele ascendeu aos céus, sendo que ele vai voltar. Não é um momento de tristeza ou de um adeus definitivo. Muito pelo contrário, era um momento de alegria, porque nós sabemos que quando Jesus voltar, vai ser para governar para sempre todas as coisas, vai ser para pôr em ordem definitivamente todas as coisas. Era como se eles estivessem avisando aqueles homens: olha, foquem realmente naquilo que o Mestre ensinou para vocês. Em alguns versículos anteriores, Jesus ele diz assim, versículo 6, aqueles, pois, que haviam ajuntado perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que esse era o foco que Jesus estava deixando para os seus discípulos. Não era para os discípulos saberem a hora que Jesus ia voltar. Não era esse o foco principal, e sim fazer as obras que ele estava mandando fazer. Muitas vezes isso acontece demais. É claro que é muito importante, e eu sou um grande até entusiasta de estudos sobre o fim do tempo, mas isso não pode ser o nosso foco. Muito menos querer saber ou adivinhar exatamente qual é a hora que Jesus vai voltar. Será que é agora? Será que é o ano que vem? Será que é depois em outro ano? Na realidade, o nosso foco tem que ser fazer aquilo que ele nos ordenou. Isso é, ele disse que nós receberíamos do alto o poder do Espírito Santo para realizar as suas obras. Esse tem que ser o nosso foco até que ele venha. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Com certeza ele vai voltar. Isso é irremediável, isso vai acontecer e glória a Deus por isso. Mas nós temos que ter a total preocupação de saber uma coisa. Nós precisamos fazer as obras de Deus, as obras que Ele colocou para que nós pudéssemos realizar através do Espírito Santo e não ficarmos preocupados ou focando todo o nosso tempo
em querer adivinhar, calcular ou saber exatamente a hora que ele vai voltar. Outra coisa, muitas vezes a gente fica pensando, mas quantos cristãos já surgiram, né, no passado e Jesus não voltou? Por que então que nós temos que estar tão focados nisso? Isso é, fazer as obras que ele fez e ao mesmo tempo estarmos aguardando essa vinda. Só se decepciona quem fica realmente focado, única e exclusivamente, em querer saber a data que ele volta. Vamos supor que eu viva durante essa vida aqui e Jesus não volte ainda. Qual é a implicação que isso tem para a minha vida? De ruim nenhuma. Por quê? Porque o meu foco é fazer as obras de Deus de acordo com como Ele ordenou, do qual o Espírito Santo me capacitou e capacita você. Agora, nós temos a alegria de saber que Ele vai voltar. Não importa se é no meu tempo de vida, ou é depois de mim, ou é daqui depois a 20, 30, 40 anos, isso não importa. Isso também nos mantém dentro do foco, nos mantém dentro da concentração. Imagina, às vezes temos tantas dificuldades para nos mantermos focados em coisas simples, às vezes do dia a dia. Às vezes até numa questão de trabalho a pessoa não consegue se focar, às vezes numa certa atividade. Você imagina você simplesmente caminhar uma vida inteira, você enfrentar uma guerra espiritual, ao qual nós estamos enfrentando no mundo de hoje, ao qual muitas vezes nós somos detestados e odiados. Isso é, nós estamos vivendo num mundo que vai totalmente contra os valores do Evangelho de Cristo. Nós temos que manter o nosso foco. E quando nós devemos nos alegrar, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com a volta de Jesus, isso é, aguardar a sua volta, isso não significa dizer que nós temos que aguardar ainda nessa vida, mas isso quer dizer o seguinte, que nós temos que viver cada dia da nossa vida como se Jesus fosse voltar naquele dia, mesmo que ele ainda não venha. Isso foi ordenado para nós para quê? Para que a gente mantenha a nossa determinação, mantenha o nosso foco. Não importa, eu posso ter vivido uma vida inteira e Jesus pode não ter voltado, mas durante essa minha vida inteira, cada dia da vida que eu vivi como se ele estivesse já voltando, realizando as suas obras, evangelizando, pregando, orando, buscando arrependimento, buscando me aprimorar a cada dia. É exatamente assim que é a nossa caminhada. E se ele tiver que voltar ainda em nossas vidas, glória a Deus por isso. Uma coisa que eu também acredito, irmãos, é que a partir do momento em que você deixa essa terra, a partir do momento em que nós chamamos de que você tem a morte física, a partir desse momento as coisas estão consumadas. Se você morreu com Jesus, você pode estar certo que você vai estar com Ele por toda a eternidade. Se você não morreu com Ele dentro do coração, aí só o Criador sabe para onde você vai. Mas muitas vezes Jesus já voltou, diria simbolicamente, mas Ele já voltou para aqueles que já partiram, para aqueles que terão, quando Ele voltar, a ressurreição. É claro que não dá para mim me estender nesse assunto, não é o propósito do vídeo, ter um aprofundamento muito grande, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Aqueles mortos que estiveram com Ele ressuscitarão. Veja que coisa maravilhosa. Então quer dizer, todas aquelas pessoas que durante toda a sua vida focaram em viver as ordenanças de Cristo, em viver tudo aquilo que Ele ensinou, essas pessoas, mesmo mortas, viverão com Ele para toda a eternidade. Foi isso que Marta, respondendo para Jesus, né? Quando ela diz, olha, você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? Ela diz, olha, você pode sim, no grande dia, né? Foi quando Jesus disse para ela, não, eu não estou falando desse grande dia, eu estou falando exatamente agora, eu vou ressuscitar o teu irmão agora.
Viva cada dia da tua vida como se Jesus estivesse voltando. Faça isso. Você vai ver que você vai gerar dentro de ti um foco tão grande, uma determinação tão grande, e você vai passar a ter uma qualidade espiritual tremenda, que talvez você nem mesmo ainda tenha experimentado. Ore, jejue, busque, sempre, sempre meditando e sempre fazendo tudo como se ele fosse voltar exatamente hoje. Faça tudo até que ele venha. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa campanha, meu Deus, tem o nome de até que ele venha. São 21 dias que nós estamos orando e jejuando, que simbolizam, Pai, uma vida inteira de oração e de jejum. Porque esse é o nosso foco, Pai. Não importa se o Senhor vai vir conosco ainda em vida, isso não importa, mas nós vamos viver cada dia da nossa vida como se o Senhor estivesse já chegando naquele dia, porque é isso que importa para nós, Pai. É nós vivermos desse jeito, focados, realizando as obras que o Senhor deu para nós realizarmos, quando o Senhor deu para nós o Espírito Santo para que nós realizássemos essas obras. E que nós tenhamos força, poder, Pai, para orar, para que seja concretizado, meu Deus, os pedidos desses propósitos, Pai. Que do alto céus o Senhor possa ouvir cada petição e abençoar cada um de acordo com as riquezas da Tua graça, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique firme, hoje é o 7º dia e nós vamos começar, uma próxima semana firmes nesse propósito. Deus te abençoe, um forte abraço.